O assunto mais comentado nos últimos dias é sobre o fundo lançado pelo Grupo Primo, do Thiago Nigro, com certeza você conhece. E como tudo que é novidade gera muitas dúvidas, inclusive eu recebi algumas dúvidas lá no meu Instagram a respeito desse fundo, que é o Arca Grão, e por isso eu decidi fazer esse vídeo para te ajudar a entender e a tomar a sua decisão. A previdência privada não veio para substituir a previdência pública. No Brasil, você pode investir em outros fundos de previdência privada, mas é obrigado a contribuir para o INSS. E isso nunca será suficiente. Mas não tem para onde correr. E para explicar, a previdência é uma contribuição que você faz periodicamente para poder acumular patrimônio e receber um dinheiro na sua aposentadoria. E o Fundo Arca é justamente isso, um fundo de previdência que investe em outros fundos, ou seja, um fundo de fundos. Existem basicamente dois tipos de previdência. O PGBL só serve para quem faz declaração de imposto de renda completa. Então, o PGBL basicamente é o plano gerador de benefício livre. Ele é indicado para quem deseja investir até 12% da sua renda bruta anual tributável. Ele tem abatimento de até 12% da sua renda bruta anual e ele também incide aí o IR sobre o total do valor que você venha a resgatar ou sobre toda a renda ali recebida. Já o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, ele é indicado para quem deseja investir mais do que 12% de sua renda bruta total. Não há, nesse caso, o abatimento fiscal e nem limite para investimento. O imposto de renda, ele incide sobre o rendimento quando ocorre ali o resgate ou o recebimento dessa renda, desse rendimento. Mas, e aí, tá gostando do conteúdo até aqui? Então deixa o seu like, se inscreve no canal aí para ajudar o vídeo a chegar a mais gente, mostrar essa informação para mais pessoas. Aproveita e segue lá no Instagram, @jcarlosms com 2L. Vai ser um prazer ter você pra gente se conhecer, bater um papo e te ajudar nessa sua caminhada. Agora vamos falar sobre as taxas do Fundo Arca. A taxa de administração do Fundo Arca Grão é de 0,59% ao ano. Comparado com outros fundos de grandes bancões, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Bradesco, Itaú, Santander, as taxas em média chegam ali a 2%, tá, de administração. E muitos desses fundos não rendem nem 100% do CDI. Mas aqui também tem um porém, pessoal. Essa não é a única taxa cobrada pelo fundo. Essa é a taxa que eles serão remunerados, mas não é só essa taxa que você vai pagar. Porque se ele investe, pensa bem, se eles investem em outros fundos, existe a taxa de administração desses outros fundos, logo você pagará por essas taxas também. Sem falar que esses outros fundos cobram taxa de performance, que em geral são 20% do que exceder os retornos em relação ao seu benchmark, aquele índice, aquele fundo tem como referência. E um detalhe é que um fundo é um fundo muito recente, que não possui um histórico de performance, e os resultados que o Primo ali mostrou foram apenas um backtest. Então é importante ter isso em mente também na hora da sua análise, até porque papel e planilhas aceitam tudo que você colocar. Mas a gente pode ter uma previsão baseada na metodologia da carteira pública do Thiago Nigro, porque ele utiliza esse método na carteira rumo ao bilhão, que é basicamente 25% em ações do Brasil, 25% em fundos imobiliários, 25% em caixa, renda fixa, e 25% em ações no exterior. No entanto, existem algumas limitações de alocação para fundos de previdência. Então, a distribuição acabou sendo um pouco modificada para ficar dentro das normas aí do Brasil de um fundo de previdência. Então, o A de ações brasileiras ficou alocado 30%, o R de Real Estate, que é imóveis, fundos imobiliários, ficou em 10%, o C, que é de caixa, renda fixa, 40%,
e o A de ações internacionais, ativos internacionais, ficou alocado somente 20%. Já o valor é um valor totalmente acessível, um valor de R$100, então qualquer pessoa aí consegue iniciar sua previdência privada, então é um grande benefício. O fundo irá repassar os rebates para os investidores e a Vitrio começou com isso e o fundo da Arca vai fazer o mesmo, o que pode acabar se tornando aí uma tendência para os próximos fundos, para os próximos anos. E basicamente o fundo devolve uma parte, como se fosse um cashback, tá? Para o fundo, por estar ali sempre trazendo mais capital, mais investidores. E o Thiago Nigro garantiu que esse dinheiro, esse rebate vai voltar 100% para o fundo, ou seja, revestido ali para os investidores. No Arcagrão não tem taxa de saída e nem taxa de performance. Sobre os benefícios tributários, a Previdência ela tem uma certa tributação mais maleável com o investidor nesses fundos de previdência. No investimento multimercado existe, por exemplo, come cotas, ou seja, no mês de maio e mês de novembro o governo dá ali uma mordidinha na sua rentabilidade, porque ele não sabe quando que você vai realizar ali o resgate desse investimento. Então, para não perder essa bocada, ele garante um pedaço antes de você resgatar. É mais ou menos aquele velho ditado: melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então, na Previdência não existe esse imposto do come cotas, o que é um excelente benefício, porque no longo prazo isso sim faz diferença. E existem duas tabelas de tributação. Existe a tabela progressiva compensável, que é da menor para a maior alíquota, e caso você realize ali o resgate, você vai pagar 15% do imposto e vai compensar isso na sua declaração anual. Essa tabela, e você pode escolher entre essas duas, ela é recomendada para quem projeta uma renda anual na aposentadoria de até R$ 33.919,80 ou não pretende completar aí 10 anos com investimento. Um exemplo disso é se sua renda anual for de R$100 mil e você resgata R$50 mil, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre esse valor do resgate e na declaração anual, imposto de renda, mais 12,5%. Essa é a diferença ali dos 15% pago e dos 25,5% da tabela regressiva de IR. Já na tabela regressiva definitiva, as alíquotas elas diminuem com o tempo, começando ali desde 35% e depois dos 10 anos ela chega à menor alíquota de 10%. Então, para quem está pensando no longo prazo, é um ótimo benefício nesse caso. Um exemplo disso é, independente da sua renda, se você resgatar R$50 mil, vai ser contado ali o tempo da aplicação em previdência. Ou seja, se você contribuiu por 10 anos, pagará somente 10% de imposto de renda no momento que você resgatar esse valor e não haverá ajuste na declaração de imposto de renda. Portanto, recapitulando, pessoal, benefícios tributários da Previdência: apenas 10% de imposto de renda após 10 anos na tributação regressiva, não possui o famoso come cotas, que é o pagamento ali antecipado de imposto de renda sobre o ganho de capital dos fundos de investimento, tá? Que nesse caso os fundos de investimento possuem esse come cotas, e o abatimento fiscal das aplicações no plano PGBL. Dito isso, vale a pena então investir no Arcagrão? Você precisa analisar se a estratégia de investimento condiz com o que você busca e o seu perfil de risco. Você precisa analisar o custo do investimento, o retorno estimado que ele pode te proporcionar no longo prazo e qual é as garantias envolvidas nesse investimento. Aqui, as desvantagens dos fundos de previdência, no caso aqui eu vou falar as desvantagens em geral, é primeiro que fundos de previdência, eles possuem sim uma limitação a mais do que fundos tradicionais. Não dá para investir, por exemplo, mais do que 70% em renda variável e existe um limite de 20% de alocação no exterior. A gente pode observar na própria alocação do Arcagrão, foi limitado 20% em exposição no exterior.
Segundo, são as taxas. A maioria dos fundos tradicionais possuem taxas ali de administração, de performance, de entrada e de saída. Então, é preciso também analisar isso porque é uma desvantagem, sim, no longo prazo. E os fundos, em geral, também possuem aí pouca diversificação para o longo prazo. Eles acabam focando mais em renda fixa, tá? Tanto que 40% da distribuição ali do fundo Arca Grão é 40% em caixa. Afinal, qual é a minha consideração sobre o fundo Arca Grão? É, sem dúvidas, um bom produto, tá? E não deve aí ser descartado como uma alternativa. Eu não invisto, não pretendo investir nele, pelo menos por enquanto, até porque eu quero ver ele se provar um pouco pelo tempo e ter resultados concretos. Existem outros fundos parecidos com custos menores e resultados melhores. Exemplo é o Real Investor 70 Prev, que desde o início aí bate o Ibovespa e o CDI com bastante folga e bem menos volatilidade também. E outro que, apesar de não ser o melhor investimento, o melhor dos melhores, como está sendo aí marketizado, é uma grande possibilidade, tá, de ajudar aquelas pessoas que estão com seu dinheiro em péssimas previdências. Fazer com que essas pessoas tirem aquele mais de R$1 trilhão que estão em previdências absurdas, muito ruins desses famosos bancões. Então isso é uma evolução sim para o mercado. Claro que também tem um interesse como empresário. Eles são, sem dúvidas, tanto o Thiago Nigro como o Bruno Perini, são excelentes, tá? São ótimos empreendedores e empresários. Então, eu sei também que não é só um benefício para o investidor. Eles estão focados também, claro, no seu negócio próprio e rumo ao bilhão, tá? Então, essas são as minhas considerações. Espero que eu tenha conseguido te explicar de uma forma objetiva o que é esse fundo, tá? E se vale a pena ou não. E agora eu quero saber de vocês, comenta aqui embaixo o que você achou desse fundo Arca Grão, se você investe já em alguma previdência. Deixa aqui o comentário que eu vou responder um por um. Foi esse o tema do vídeo e nos vemos num próximo conteúdo.